chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que será? Por que razão temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar? Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém. Desejo saudar todos os irmãos, a todas as visitas, e desejar que o Espírito do Senhor possa manifestar-se no coração de cada um de nós esta manhã. Eu não sei se todos prestaram atenção à letra do cântico que acabamos de ouvir. Quando será que vai acontecer? Que a rotina vai terminar e que o fogo do Espírito vai descer sobre a sua igreja e a igreja vai despertar para terminar a obra que o Senhor lhe confiou. Quando será que isso vai acontecer? Será muito longe? Será breve? Gostaria neste momento de convidar-vos a inclinar o rosto e vamos orar. Santo e eterno Deus, chegou o momento de abrirmos a Tua Palavra e dela falarmos e refletirmos.
Querido Pai, eu te peço que me ajudes a ser um instrumento em tuas mãos, para que transmita aquilo que tu me inspirares e a tua vontade seja feita nesta hora. Cada irmão, cada irmã, cada jovem e criança possa ser fortalecido pelo teu Espírito e possamos juntos nesta manhã fazermos uma reflexão, uma introspeção das nossas vidas. Eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, poderíamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2 e verso 7. Gênesis, capítulo 2 e verso 7. É um texto bastante conhecido de todos nós. Diz-nos então o texto, está ali expresso, eu gostaria que fossem a ler a Bíblia, mas não tem problema. Diz-nos então o texto da palavra de Deus: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. Queridos irmãos, gostaria convosco de recordar um pouco os momentos que nos é possível, como humanos, entender toda esta dinâmica da palavra de Deus. O Senhor falou, tudo apareceu, e na questão do homem, o Senhor moldou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Quando Deus formou o homem do pó da terra, digamos, do barro, Deus deu a forma que todos nós conhecemos como homens e mulheres, e ao formar todo este corpo, Deus colocou todos os sistemas, todos os órgãos, tudo para funcionar no momento certo. E Deus colocou também no homem um cérebro para memorizar, para amar, para captar tudo aquilo que Deus queria. E então digamos que quando a obra estava pronta, todo o projeto pronto, é como nós temos reparado esta manhã, falha a luz, tudo fica escuro, mas alguém aciona o botão e há luz. Então, quando o Senhor Deus insuflou nas narinas de Adão o fogo da vida, então todo o seu corpo, todos os seus órgãos, todos os seus sistemas, começou tudo a funcionar. E sabem o que aconteceu? Que quando Adão abre os seus olhos pela primeira vez, logo os seus olhos começam a processar informação. Ou seja, os seus olhos viram pela primeira vez as primeiras imagens. E eu imagino que a primeira imagem que Adão pôde gravar na sua mente, que estava limpa, não tinha nada gravado, a primeira coisa que ele vai gravar na sua mente é a imagem do seu Deus Criador. Isto faz-me lembrar um pouco quando uma criança de poucos dias é colocada nos braços da sua mãe e que a criança começa a abrir os seus olhitos e a pouco, quando a sua visão vai começando a ficar mais apurada, há uma imagem que ele vai fixando, esse bebê vai gravando dia a dia. A imagem da sua mãe. E nós podemos notar, as mães que têm bebés, quando estão com eles ao colo e nós os chamamos para ver se eles vêm ao nosso colo, nós vemos que a criança hesita, porque ela se sente agarrada, aconchegada à sua mãe, porque essa é a imagem que
que ela gravou pela primeira vez quando os seus olhos se abriram. Muito bem, então os ouvidos de Adão começaram a ouvir pela primeira vez os primeiros sons, as palavras do Deus Criador, o som da natureza, das aves, dos animais. O seu nariz começou a sentir o olfato, ou no seu olfato começou a sentir o perfume das flores. O seu rosto, a sua pele começou a sentir a brisa fresca e suave do jardim do Éden. E imagino que seria aquele gosto de ele saborear pela primeira vez aqueles frutos suculentos do jardim do Éden. Devia ser uma experiência realmente única e extraordinária. Acontece, porém, que Adão viveu uma vida. E diz-nos, agora podemos ler outro verso em Gênesis capítulo 5 e verso 5. Verso 5. Não está a funcionar. Vamos ver. Aqui nos diz o capítulo 5, verso 5. Diz-nos então: e foram os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E temos ali um outro verso para fazermos um pouco de comparação, que é Gênesis 20, está errado, é Gênesis 5. Desculpe, está bem. Gênesis 25, verso 8. E Abrão expirou, morrendo. Adão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias. Que interessante. Sabem quantos anos viveu Adão? Quantos anos viveu? 930 anos. E quando nos fala de Abrão, diz-nos que Abrão viveu 175 anos. Como? Com boa velhice e farto de dias. Estão a ver o termo de comparação? Alguém que vive 930 anos e não diz que era velho, que era cansado de dias, e alguém que vive 175 e diz que era bastante velho e já cansado de dias. O que é que eu vos quero mostrar com esta ilustração? Durante 930 anos, Adão viveu uma experiência de vida. Desde o dia que ele foi criado, como há pouco referimos, os seus olhos, os seus ouvidos, o seu gosto, todos os seus sentidos começaram a processar informação e essa informação foi sendo gravada na memória de Adão. Digamos que Adão, quando foi criado, ele foi criado perfeito, mas ele se foi, digamos, completando ao longo da sua vida. A sua mente foi gravando uma experiência de vida, foi gravando informação, conhecimento. E acontece que, durante esses 930 anos, Adão teve uma experiência maravilhosa, foi de estar face a face com Deus. Pôde conviver com os anjos, pôde ter a experiência de ter uma família, pôde ter a experiência de experimentar a perda de 2 filhos, pôde ter a experiência amarga do remorso do pecado e pôde ter a experiência da morte. 930 anos de informação e de uma experiência de vida que Adão gravou em sua memória. Digamos que durante esses 930 anos, Adão formou o seu caráter e a sua personalidade. Quando ele foi criado,
Deus o criou com capacidade de ele ser moldável, modelável. Como nós temos falado na lição da escola sabatina, o vaso sendo moldado nas mãos do oleiro. E assim Adão, ao longo de 930 anos, foi moldado pela vida, pela sua experiência, pela amargura, pela tristeza, pela dor, pela alegria que tinha vivido. E a minha pergunta agora é esta. A coisa não está a funcionar. A minha pergunta é esta. O que aconteceu ao cérebro de Adão quando morreu? O que aconteceu com o seu caráter, o seu conhecimento e a experiência de vida de 930 anos? Adão viveu 930 anos, teve uma experiência de vida, teve uma aprendizagem, teve os vários fatores da vida como nós todos conhecemos, e houve um momento na sua vida que diz que Adão morreu. O que aconteceu com esses 930 anos de experiência, essa experiência vivida ao longo desses anos? O que aconteceu com o seu cérebro? Será que a palavra de Deus nos dá alguma informação do que aconteceu com essa informação toda que Adão tinha armazenado na sua mente? Vejamos o que nos diz Eclesiastes 12. Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, verso 7. Eu tinha programado os slides para que eles passassem um a um, mas estão a aparecer todos de uma vez, mas vamos ler. Temos aqui 3 referências que nos ajudam a responder a esta pergunta. Primeira, diz-nos: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Em Salmos, nós estamos a ver ali, Salmos 146, versos 3 e 4, diz: não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra, naquele mesmo dia perecem seus pensamentos. Eclesiastes 9:5 diz-nos: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Sua memória ficou entregue ao esquecimento. Concluímos então, por estas 3 passagens da palavra de Deus, de que o Adão, quando morreu, o seu cérebro e o seu corpo se desintegraram. Não é assim que diz a palavra de Deus? O primeiro verso diz-nos: voltou ao pó da terra como era. O segundo verso diz que nesse mesmo dia pereceram os seus pensamentos. E o terceiro pensamento diz-nos: acabou-se a memória. Terminou. Ficou tudo desintegrado, tudo voltou ao pó da terra. Minha pergunta: temos nós algum registro de algum dos nossos queridos ou amigos, em fotos, em vídeo? Penso que a maior parte das vezes, ou a maior parte de vocês, melhor, têm alguma fotografia ou até vídeos já mais antigos gravados. Mas uma coisa interessante é que nós temos na nossa mente imagens, lugares, cidades e factos gravados na nossa memória só apenas com o cheiro, o olfato. Vejam com que capacidade Deus criou o ser humano de ser capaz de gravar acontecimentos na sua memória apenas pelo cheiro. Já vos aconteceu, certamente, chegar a algum lugar, este cheiro faz-me lembrar qualquer coisa. E depois dizemos para
a esposa ou para o marido: amor, não te lembras assim? Este cheiro te faz lembrar. Olha, esta voz faz-me lembrar alguém. Estas casas aqui, eu parece que já vi uma paisagem igual. Portanto, vem-nos à memória acontecimentos de há anos que se passaram, mas que estão gravados na nossa memória, às vezes apenas só pelo cheiro. A nossa memória, a nossa mente vai até lá, até anos de distância, recordar esse acontecimento. Penso que já aconteceu com a maior parte de vós. A capacidade que o teu cérebro e o meu cérebro têm de gravar as coisas. Minha pergunta: será que Deus tem algum registro, digamos, da memória de Adão ou dos acontecimentos da vida de Adão? Diz-nos aqui em Malaquias 3,16 o seguinte: então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Meus queridos irmãos, esta passagem me diz a mim e diz a cada um de vós, de que apesar de que os nossos queridos, e de Adão até aos nossos dias, já tenham morrido, o seu cérebro se tenha desintegrado, a sua memória tivesse ficado entregue ao esquecimento, diz-nos que há um memorial diante de Deus, um memorial escrito. Isso me dá esperança, me dá certeza e me dá confiança quanto ao futuro. Ou seja, se acaso eu tiver que adormecer antes que Jesus venha, eu posso adormecer confiante que o Senhor tem um memorial escrito diante dele, filmado, gravado, acerca da minha história de vida, acerca da minha experiência de vida. E quero dizer aos irmãos, aos jovens, ou de mais idade ou de menos idade, há um memorial escrito diante de Deus, mas só para aqueles, ou só daqueles, não é de todos, queridos irmãos. Entendam bem o texto. O Senhor tem um memorial diante dele escrito só daqueles que temem ao Senhor, aqueles que se lembram do seu nome e aqueles que na caminhada para a eternidade falam um com o outro, com os seus companheiros, dessa esperança, dessa certeza, dessa aventura que todos nós um dia vamos experimentar. Eu vou mostrar-vos uma imagem para despertar sentimentos em alguns de vós, pelo menos da geração anterior à que está aqui, dos mais jovens. Estou a andar para trás. Eu não sei se conseguem daí visualizar, não sei, também não é possível apagar só estas luzes, não. Tá bom, obrigado. Eu não sei se conseguem visualizar esta foto. Vou mostrar mais uma para ver se as mentes mais, digamos, os irmãos mais antigos desta igreja se recordam de alguém aqui nesta foto. Ao verem esta imagem, ou estes personagens aqui, a vossa memória vai até mais de 40 anos atrás. Portanto, por uma imagem, como o nosso irmão de manhã dizia, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Esta imagem leva-nos atrás, muitos anos atrás, 40 e tantos anos. Então o que é que a imagem nos traz? Vai-nos lembrar alegrias que passamos juntos. Vai-nos lembrar, talvez, trabalhos ou lutas que houve na igreja, que este servo de Deus tivesse que trabalhar e conduzir a igreja. Vai-nos levar a épocas em que a igreja estava a ponto de se fechar e que este servo de Deus foi usado por Deus para manter-se firme e lutar, porque ele acreditava que nesta freguesia
esta igreja podia se ingrar e avançar pela fé. Esta imagem traz-nos recordações de momentos passados que o nosso cérebro gravou. É uma outra imagem. Escolhi uma outra. Os irmãos olham para ela, os irmãos mais antigos aqui na igreja de Avintes, vão a ver ali e vão tentar lembrar-se de pessoas que estão ali. Olha, está ali fulano, olha, está ali fulano, olha. E nós lá vamos há mais de 50 anos atrás e lá começamos a recordar as pessoas. Queridos irmãos, eu estou com estas imagens a procurar fazer-vos entender as memórias do passado, as memórias que cada um de nós grava ao longo dos tempos, mas que alguém as grava, alguém as memoriza. Esta também é uma imagem que alguns jovens e mais adultos conhecem. Sabem que esta imagem aqui, vou mostrar outra, faz hoje precisamente 39 anos. Esta imagem. Vocês veem a um lado, parece que foi separado, os mais adultos estão a um lado e os mais jovens estão a outro. E os mais jovens, no seu apogeu da juventude, lá cantam, lá se esbracejam. E esta fotografia vos leva até 39 anos atrás, os momentos que juntos passamos. Tudo fica registado na nossa memória. Sabem que o Senhor incutiu na mente dos seus servos de que há um memorial escrito, como nós lemos há pouco. Moisés tinha essa consciência de que o Senhor tinha um memorial escrito de toda a história da nossa vida. Nós somos capazes de recordar coisas de infância, de juventude, de adulto, e vamos recordando através dos tempos. Os momentos bons, os momentos amargos, os momentos tristes. E então todo esse registro diz-nos a palavra de Deus que o Senhor tem um memorial. Moisés tinha consciência disso. No momento crítico da história do povo de Deus, Moisés intervém quando o Senhor diz: Moisés, desvia-te porque eu vou destruir este povo. E Moisés tinha ganhado amor por aquele povo, apesar das lutas, das tristezas que esse povo lhe tinha causado. Moisés amava esse povo. E o Senhor quis experimentar Moisés e disse: retira-te que eu vou destruir este povo. E Moisés orou e disse: não, Senhor, já viste o que é que as nações à volta vão pensar a teu respeito? Que tu trouxestes este povo do Egito para agora o destruir no deserto? Senhor, não faças isso. Se tu vais fazer isso, então eu peço-te. Então risca-me a mim de onde? Do teu memorial, do teu livro da vida. Tinha Moisés consciência que a sua experiência de vida, o seu caráter, a sua personalidade estava registada no céu, sim ou não? Tinha conhecimento disso. Vejam, queridos irmãos, um outro personagem, Daniel. O que é que ele nos diz? Que naquele tempo, quando Jesus estiver mesmo para voltar, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, quando? Muito breve, queridos irmãos, muito breve. Diz que naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele, quem? Que se achar escrito no livro da vida. Meus queridos irmãos, há um livro da vida. Há um registro,
há um memorial da tua vida e da minha vida diante do trono de Deus. Jesus falou-nos desse livro. Em Lucas capítulo 10, verso 20, diz: mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. E Apocalipse, Jesus revela a João e diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quero com isto dizer-vos, queridos irmãos, que a salvação não é para todos. A salvação está estendida a todo o ser humano. Mas diz-nos que o registro no céu, o memorial, é só para aqueles que fazem a vontade de Deus. Para os nomes que estão inscritos no livro do Cordeiro. Recordando Malaquias, ele diz: há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Agora vem uma pergunta. O que está escrito nesse memorial diante de Deus? Acho que é uma pergunta que é um assunto que nos deve levar a pensar. Queridos irmãos, se temos consciência de que há um memorial escrito diante de Deus, que há um diário escrito teu e meu diante de Deus, minha pergunta: o que é que está escrito nesse memorial? Tem interesse em saber? Tem interesse em saber nesse processo o que é que o nosso anjo relator escreveu a nosso respeito? Eu penso que os irmãos têm interesse nisso. Vamos ver então o que nos diz em Mateus 16, 36 e 37. Podemos ler ali. O que é que nos diz lá? Diz o próprio Jesus: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Está-me a dizer aqui o próprio Jesus que eu vou ser julgado por palavras ociosas. Palavra ociosa é improdutiva, inútil e perniciosa. Minha pergunta: tens consciência, querido irmão, querida irmã, prezado jovem, que haja alguma palavra inútil, perniciosa, ociosa que tenhas dito ao teu colega, ao teu irmão, à tua irmã, ao teu pai, à tua mãe? Haverá alguma palavra inútil que tenhas pronunciado? A palavra de Deus diz-nos que essas palavras ociosas e inúteis, como às vezes alguns pais dizem para os seus filhos: és um burro, não aprendes nada, és como o teu avô, és como o teu pai, ou és como não sei quanto. Isto são palavras inúteis e ociosas. Essas palavras estão escritas no teu diário e as que eu preferi no meu diário. Um comentário do Espírito de Profecia para nos ajudar a entender isto. Vamos ler juntos. Esta afirmação é muito solene. Dia após dia que passa para a eternidade, traz a sua enorme porção de relatos para os livros do céu. Palavras uma vez ditas e ações uma vez praticadas nunca mais se podem retirar. Paro aqui. Já pensaram nisso, queridos irmãos? Já pensaram que tudo de mal que pronunciaram, palavras que pronunciaram, na vossa ira, no vosso stress,
de alguma vingança, de qualquer ou retaliação, ou a brincar ou a sério, essas palavras já não mais se podem retirar. Já pensaram seriamente nisso? Continuando. Os anjos têm registado tanto as boas como as más. Nem o mais poderoso guerreiro pode revogar a relação dos acontecimentos de um único dia sequer. Os nossos atos, palavras e até mesmo as nossas intenções mais secretas, tudo tem o seu peso no momento de decidir o nosso destino para a felicidade ou para a infelicidade. Mesmo que para nós estejam esquecidos, darão o seu testemunho para justificar ou condenar. Eu não sei se os meus queridos irmãos tinham conhecimento disto, mas apenas o que eu quero esta manhã, queridos irmãos, é reavivar a vossa memória. E poderem ver que há palavras que nós, através dos tempos, proferimos, intenções com que dissemos determinadas palavras. Fez só uma mentirinha sem ofensa. Te parece? Mas ela ficou registada não só a mentira, mas a intenção com que a disseste. Não ficou só registada a palavra que proferiste contra o teu irmão, contra o teu pai ou tua mãe, mas ficou também registado a intenção. É que o anjo relator, ele tem uma máquina de filmar sofisticada que os seres humanos ainda não conseguiram inventar. A ciência se tem multiplicado no âmbito da tecnologia, mas sabem que esta máquina que o anjo usa, ela filma, ela grava os sons e grava as intenções do pensamento, que nenhum ser humano pode inventar essa máquina. E a missão do anjo não é apagar alguma coisa do registro. Como os nossos irmãos que agora estão filmando, agora este momento, mas a dado momento eles podem retocar ou a imagem, ou cortar aqui, ou cortar ali. O anjo não tem acesso ao filme para poder cortar ou alterar alguma coisa. A missão dele é registar cada intenção, cada pensamento, cada facto, cada imagem. E diz-nos então a pena inspirada, que é o Espírito de Deus que inspirou, que nada nem ninguém pode apagar tudo aquilo que nós proferimos ou fizemos ou dissemos. Eclesiastes 12, verso 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Mais um comentário para nos ajudar a entender a profundidade deste pensamento. Anjos de Deus testemunharam cada pecado, registando-os nos relatórios infalíveis. O pecado pode ser escondido, negado, encoberto ao pai, à mãe, à esposa, filhos e companheiros. Ninguém, a não ser os seus autores culpados, poderá alimentar a mínima suspeita da falta. Ela, porém, jaz descoberta perante os seres celestiais. Deus tem um relatório exato de toda a conta injusta e de todo o negócio desonesto. Como vais terminar a tua história nesta terra, meu querido irmão, meu prezado jovem? Há um relato da tua vida e da minha, exato. Cada pormenor da tua vida está gravado, está registado. 1 Coríntios 4, 5 diz-nos: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Já dizia a palavra de Deus que é assim ou não. Deus vai trazer mesmo as coisas encobertas, as coisas ocultas.
Vejamos mais um comentário, Meditação Matinal, página 28 de 1977, diz: anjos de Deus estão fazendo uma... Isto é interessante, é profundo este pensamento. Anjos de Deus estão fazendo uma reprodução do caráter com tanta exatidão como o artista retrata a semelhança das feições humanas. E é de acordo com isso que seremos julgados. Já viram qual é a missão do anjo? O teu anjo assistente e o meu anjo assistente. Reproduzir uma cópia exata daquilo que tu és e daquilo que eu sou. Quer na tua mente, quer no teu caráter e na tua maneira de ser. É muito sério, queridos irmãos, o momento que vivemos na história da nossa vida. Porque a nossa salvação está dependente deste relato que cada anjo está fazendo da tua e da minha vida. Minha pergunta, se é assim tão em pormenor, com tanta exatidão, minha pergunta é esta: quantas coisas gostarias que fossem apagadas do livro no céu antes que seja aberto diante de Deus? Quantas? Muitos estão enganando a si mesmos por pensar que o caráter será transformado quando? Na vinda de Cristo. Vejam esta afirmação. Mas não haverá conversão de coração em seu aparecimento. Temos que nos arrepender de nossos defeitos de caráter aqui e, pela graça de Cristo, precisamos vencê-los enquanto dura o tempo de graça, ou a graça. Este é o lugar para nos prepararmos para a família do alto. Meu querido irmão, minha querida irmã, estás pronto para terminares a tua história hoje na terra? A vida não está nas nossas mãos. Nós não conhecemos os momentos que se vão seguir daqui para a frente. Mas há um relato minucioso da tua história de vida, da tua experiência, do teu caráter. Não pensemos que algum pecado na nossa vida vai ser apagado quando Jesus vier, que Ele vai dar um clique e tudo se vai mudar, tudo se vai transformar. De maneira nenhuma. Vejam mais. Quando Cristo vier, não mudará o caráter de ninguém. Queridos irmãos, se não vai mudar o caráter de ninguém, então que registro vamos ter nós na eternidade? Já pensaram isso, queridos irmãos, como é sério o momento que vivemos na nossa história de vida? Quando Jesus vier, não vai transformar o caráter de ninguém. Então quer dizer que isso vai acontecer o quê? O precioso tempo de graça é concedido a fim de ser aproveitado em lavar nossas vestes de caráter e branqueá-las no sangue do Cordeiro. O remover as manchas do pecado requer a obra de toda uma eternidade, ou uma vida, uma existência melhor. Queridos irmãos, quando Jesus vier, não vai apagar os teus pecados, não vai mudar o teu caráter, não vai mudar a tua maneira de ser, não vai fazer um clique e tens um corpo novo, uma nova maneira de pensar. Sabem o que acontece com um computador que cai ao chão e que se estraga? E agora que eu tinha tanta informação no computador? Os técnicos dos computadores que fazem? Vão lá, tiram o disco duro, onde está toda a gravação de anos ou de documentos ali, arranjam um computador novo, introduzem lá o disco duro, carregam lá no botão, afinal estão aqui os meus documentos todos, está aqui tudo como eu deixei. No fundo, esta é uma pequena imagem, ilustração de que Deus vai fazer. Quando Jesus vier, os mortos ressuscitarão. Os vivos serão transformados.
e lhe é colocado na sua mente o mini-disc, ou a cassete, ou o CD, ou o disco duro, é colocado na tua mente, na minha mente, e começa a processar o quê? Tudo que lá estava escrito, tudo que estava gravado, é isso que vem. Lembram-se daquela menina que Jesus curou? Quando ela despertou da morte, sabem o que é que Jesus disse aos seus pais? Dá-lhe de comer. Quer dizer, a menina quando morreu com fome. E Jesus agora ela desperta, e desperta como? Com fome. Digamos, lembram-se quando Estevão estava a ser apedrejado e nos últimos momentos de vida ele orou e disse: Senhor, não lhe imputes este pecado. E depois o que é que ele disse? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, nas tuas mãos entrego o meu registro. Está ao teu cuidado. Meus queridos irmãos, é muito importante, é muito sério os momentos que vivemos cada dia na nossa vida. Nós estamos levando uma vida leviana no âmbito espiritual. Não podemos continuar de uma forma inativa e fazer de conta que somos crentes. Há um registro, há um memorial da tua vida e da minha, queridos irmãos. Como vai decorrer o juízo? Diz Apocalipse. E viu um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que é, queridos irmãos? Se achava escrito nos livros. Querido irmão, querida irmã, muito solenemente quero dizer, atenta e pondera seriamente em saber como está o teu registro no livro dos céus. Será que ainda é possível apagar algum erro ou pecado registado no livro do céu? Diz o Espírito de Profecia, quando se assentar o juízo e se abrirem os livros, vai acontecer. Haverá muitas revelações surpreendentes. Então, se vai haver muitas revelações surpreendentes, é sinal de que há coisas da tua vida e da minha que não foram apagadas. Naquela hora solene e terrível, a infidelidade do marido será revelada à esposa e a infidelidade da esposa ao marido. Pais saberão então pela primeira vez qual era o verdadeiro caráter de seus filhos e estes verão os erros e enganos que assinalaram a vida de seus pais. É sério, queridos irmãos. É muito sério. Precisamos de pensar seriamente nisso. Se no céu vai haver surpresas, se lá os filhos vão ficar pasmados com o comportamento dos pais, o marido surpreendido com a postura da esposa e a esposa do marido, que coisa! O homem que roubou o seu próximo por meio de falsas representações não há de escapar com os seus ganhos mal adquiridos. Deus tem em seus livros um registro exato de toda a conta injusta e de toda a transação desonesta. Negociem como quiser, mas tenham em conta que tudo está sendo registado, monitorizado. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que
creram em Jesus. Então, começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessivas, finalizando com os vivos. Então, imaginem, abriram-se os livros, começa o juízo. Sabem quem é que se apresenta primeiro? Quem é que se vai apresentar primeiro? Adão. Toda a sua geração. Depois Jesus apresenta a geração seguinte. E vai sendo cada geração sendo apresentada até chegar aos vivos. Então, meus queridos irmãos, estão aqui mais antigos na igreja, ou que já estão batizados há mais anos, quer dizer, vossa geração será apresentada em primeiro, no juízo, do que aqueles que se batizaram tempos depois. Cada geração vai ser apresentada diante do tribunal de Cristo. Cada nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado, aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, o seu nome será omitido do livro da vida e o relato das suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. Isto quer-me dizer a mim que tu podes ter sido um crente durante uma vida inteira fiel a Deus. Se em dado momento da tua vida cometestes um pecado, cometestes uma falta para o qual não te arrependestes, nem abandonaste esse pecado, toda a tua história é apagada e teu nome será tirado do livro do céu. É que nos diz a pena inspirada. A obra de juízo investigativo e extinção dos pecados deve efetuar-se quando? Queridos irmãos, se querem que alguns dos defeitos, dos pecados, dos erros que cometestes na história da tua vida, que está gravado no livro do céu, e se queres apagar porque tens vergonha que esse pecado apareça aos olhos de Deus, quando é que tens de arrepender? Quando é que tens que o abandonar? Que diz: a obra do juízo investigativo e extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento de Cristo. Visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo em que o seu caso deve ser investigado. Mas o apóstolo Pedro declara expressamente que os pecados dos crentes serão apagados quando vierem os tempos do refrigério pela presença do Senhor e Ele enviar a Jesus Cristo. Meu querido irmão, se houve algum pecado que tu cometeste, te arrependeste e abandonaste, esse pecado não é logo apagado. Esse pecado continua no registro. O Senhor te concedeu o perdão, mas a purificação e o tirar esse pecado não aconteceu ainda. Vivemos hoje no grande dia da expiação, no cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se de todos que afligissem a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem extirpados entre o povo. Então, quando é que vai acontecer que os teus pecados vão ser apagados do teu registro no livro do céu? Houve perdão, mas o teu pecado só será apagado quando terminar a obra de Jesus no santuário celestial. Porque até lá, os pecados continuam no livro registados. Mas só quando terminar Jesus a sua obra, então, essa purificação é feita como acontecia no santuário terrestre. De igual modo, todos quantos desejem que seu nome conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que restam,
afligir a alma diante de Deus, em tristeza pelo pecado, em arrependimento verdadeiro. Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação, momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo, ora, se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve, passará ela ao caso dos vivos. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda a alma atender à admoestação do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Se não vigiardes, virei a ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Vou concluir, queridos irmãos. Tudo quanto temos que fazer é manter o vaso limpo e com o lado certo para cima e estar preparados para receber a chuva celestial, orando continuamente. Que a chuva serôdia caia no meu vaso. Que a luz do anjo glorioso que se une ao terceiro anjo resplandeça sobre mim. Dá-me uma parte na obra, que eu sou a proclamação que eu seja um colaborador de Cristo. Meus queridos irmãos, eu quis esta manhã trazer-vos uma reflexão da vossa história de vida, da minha história de vida, e sabermos que neste momento está a decorrer o juízo investigativo. Tu tens um caso diante do Tribunal Divino. Há um arquivo exato do teu caráter, da tua vida, diante de Deus. Há um memorial escrito. Agora, é o momento de te buscares ao Senhor. Arrependimento do pecado, abandono do pecado e consagração diária. É mais solene a nossa história de salvação do que nós muitas das vezes avaliamos. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a ter o vaso limpo, mente limpa, conectada para cima, para que possamos receber o Espírito de Deus e podermos fazer parte da proclamação da última mensagem. Amém.